Olá, futuro da indústria! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal do Senai Play. E hoje temos mais um vídeo da parceria Senai Mitutoyo, em que abordaremos sobre metrologia para processos de fabricação. Como eu agilizo meus processos de fabricação, garantindo uma qualidade metrológica. Esse tipo de assunto te interessa? Se inscreve no canal do Senai Play, curte esse vídeo e vamos embora aprender! Então vamos lá, gente. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre metrologia para processos de fabricação, né? Então, esse tema tem um pouco a ver com tudo que processo de fabricação envolvido no chão de fábrica, né? Onde o processo acontece. A metrologia ela faz parte do processo, mas normalmente ela fazia parte, só que no ambiente de trabalho ela ficava à parte. Normalmente o pessoal tem aquela visão que a metrologia fica na sala, fechada, né? Então você estava lá produzindo alguma coisa, em determinado momento pausava-se aquele processo, levava para a metrologia, que era uma etapa do processo, só que envolve burocracia e outras coisas que acabam levando muito tempo, né, do processo. Isso envolve aumenta o custo. Deixa eu só subir o chat aqui. Então tá. Então, vamos ver agora como é que a gente pode, onde que envolve a metrologia dentro do processo de fabricação, né? Algumas novidades, algumas vantagens de ter isso. E o que dá para a gente fazer para melhorar esse processo, englobar ele e ganhar tempo, né? Então, vamos mudar aqui minha câmera. Vou colocar aqui no cantinho. Aí, vocês me veem aí. Vamos lá. Um pouquinho de indústria global. Hoje em dia a gente vive num mundo globalizado, né? O que significa um mundo globalizado? Significa que o mundo todo faz comércio entre si, entre outras coisas, né? Então e isso envolve que dificilmente você vai encontrar alguma nação que ela produz 100% do que ela consome. Por exemplo, no seu dia a dia você vai ter várias coisas ao seu redor que não foram fabricadas aqui no Brasil, né? Ou você vai ter várias coisas que uma parte foi fabricada aqui e outra parte veio de fora. Ou foi fabricado tudo fora e foi montado aqui. Só que para isso funcionar, para a gente ter essa indústria global, vamos dizer assim, vou citar o exemplo aqui de um carro, né? O carro é um exemplo bem comum aqui que está na vida de todo civil, né? Igual a gente aqui. Por exemplo, no caso de um automóvel, você tem uma montadora, ela só monta o carro, né? Às vezes ela fabrica algum componente, alguma parte do carro, mas não tudo. E vai ser comum outras partes do carro serem feitas em locais diferentes do mundo, né? Ou em fábricas diferentes no mesmo país, mas a gente tem a questão da intercambiabilidade aí, né? Como é que você tem certeza que uma peça foi feita lá no Japão, outra peça foi feita lá nos Estados Unidos, outra na Inglaterra, e você trouxe tudo para o Brasil e isso vai montar? Como é que você tem certeza dessa intercambiabilidade, né? Então, por isso surgiu a necessidade de medir, né? A gente começar a mensurar as coisas, né? Então, com essa necessidade de mensurar as coisas, foi se desenvolvendo a metrologia, né? Foi onde começou a se desenvolver o processo de medição. A ideia da gente ter essa indústria global, né? A gente descentralizar a fabricação, ou seja, uma fábrica ela não precisa mais fabricar 100% do seu produto final. Você pode, isso cria algumas vantagens, porque, por exemplo, você pode, voltando ao exemplo do carro, né? Pode ser que se alguém se especialize mais em fazer motor, e outro se especializa mais em fazer banco do carro. E aí alguém que fabrica tudo, dificilmente vai chegar ao mesmo nível de excelência que um fabricante que faz só o motor, ou um outro que faz só a injeção, ou outro que faz só um componente específico. Então, com isso, você consegue, com a descentralização, né, você usa várias fábricas diferentes
para fabricar o produto final, você consegue usar o melhor de cada um, né? Então, isso foi uma vantagem da globalização que a gente conseguiu, né? Ter produtos de qualidade hoje. Com isso, acabou aumentando o requisito de tolerância, ou seja, as coisas que são fabricadas hoje em dia são cada vez mais precisas, né? Você pega lá, vou te dar um exemplo agora do celular, você pega lá um iPhone, tem um vídeo famoso do Steve Jobs, que ele pega, não, acho que não é com o iPhone, com o iPod, que ele joga o iPod dentro do aquário e fica olhando se sai alguma bolha, né? E aí se saía a bolha, ele falava, tá vendo essa bolha? É porque tem algum lugar que tem ar dentro ainda, ou seja, dá para diminuir o tamanho do iPod. Com isso, então, ele ia apertando os requisitos de fabricação, né? Começa a apertar, as coisas começam a ficar mais precisas, mais exatas. Isso possibilita que você tenha o celular que cabe na palma da sua mão hoje. Você tem carros que quase não fazem ruídos hoje em dia, porque tem pouca folga entre os componentes. Então, isso foi uma exigência que foi surgindo com a indústria global e a metrologia que nos ajuda para isso, né? E você começa a ter, depois disso, padronização da indústria, ou seja, para a gente ter certeza que componentes feitos em fábricas diferentes vão montar, eles têm que padronizar uma lógica de trabalho, né? Então, inclusive, a metrologia isso é muito comum, né? Você vai pegar lá, você fabrica uma peça, você mede, manda lá para um fornecedor, e esse fornecedor mede a peça de outro jeito e encontra valores diferentes. O que está acontecendo de errado? Eles estão usando processos diferentes, né? Então tem que padronizar o processo tanto de fabricação como de medição, para que você consiga o resultado de medição obtido no lugar seja igual ao resultado obtido em outro lugar. Por isso que a gente tem norma, e as normas descrevem como a gente tem que trabalhar, fabricar, medir algum componente, né? Vamos lá. Visão desse cenário, vamos trazer agora para a nossa realidade. A gente está falando de fabricação. Então, metrologia na fabricação, o que a gente pode ter? Eu estou falando de trazer um pouco a medição para fora do ambiente de laboratório. Sair do ambiente de laboratório e começar a medir já na fábrica, né? Vai entrar um pouquinho em assunto de indústria 4.0 aqui, né? Mas não é bem esse o assunto. Indústria 4.0 tem a ver com conectividade das coisas. Vou falar primeiro de medição no chão de fábrica, né? Vou pegar um exemplo aí, vou citar alguns exemplos de medição que são feitas em chão de fábrica. Por exemplo, isso aqui é um legal que é micrômetro de varredura laser. A gente já conhece micrômetro, né? Tem o micrômetro mecânico que a gente usa, ou digital, que ele mede por contato, né? Ele toca na peça para medir. Só que a gente tem processos de fabricação onde não dá para a gente fazer a medição por contato. E aí é onde a gente usa um equipamento óptico. Por exemplo, o micrômetro de varredura laser. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, de vez em quando eu venho dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Tá, enquanto o pessoal tá entrando, né? Então, vamos lá. Alguns exemplos de aplicação, onde você tem isso aí no chão de fábrica, né? Por exemplo, processos de trefilação. Processo de trefilação, você não quer parar o processo para fazer medição, né? Então, no processo, o fio corre sempre seguindo. E você quer controlar o diâmetro do fio, por exemplo. Um processo convencional com micrômetro, um paquete, você teria que parar o processo de trefilação para medir o fio para ver se está tendo desgaste da ferramenta que trefila ou não. E o micrômetro laser ele te ajuda aí. Ele vai fazer medição por ótica, então você não precisa parar o processo. O processo de laminação, ó, tem um exemplo aí de dois rolos aí, a figura central e a figura da direita. Ó. A figura central a gente tá medindo tanto o diâmetro do rolo quanto a folga que fica entre ele e a ferramenta de baixo, ou no processo de laminação, essa figura da direita, né? A gente está medindo a folga entre os dois rolos, porque no processo de laminação os dois rolos eles podem se desgastar. Se eles vão imagina um processo de laminação para fazer chapa, né? Se o rolo começa a desgastar, a chapa vai ficando mais grossa. A chapa vai ficando mais grossa, sai fora de especificação, gasta mais matéria-prima. Você está perdendo, o seu processo está ficando mais custoso, né? Então, o legal de você colocar um laser desse é que ele vai medindo em tempo real, né? O rolo ele está trabalhando, laminando, o laser vai medir, você deixa programado, né? Se o laser detectar até um certo limite de desgaste, ele corrige o rolo, ele corrige, manda os rolos se aproximarem mais, por exemplo, né?
para poder fazer essa compensação em tempo real. Você não precisa esperar terminar de laminar para alguém ir lá medir a chapa, ver que a chapa está fora de especificação para depois corrigir o rolo. Então, é um processo de correção em tempo real, né? Aqui. Já feito no chão de fábrica. Aqui, né? Mais alguns exemplos aí, ó. Da esquerda para a direita, né? A gente fazer controle de filmes plásticos. A gente está falando de processo de fabricação. O processo de fabricação não é só fabricação de usinagem, né? A gente tem, por exemplo, fabricação de rolo, espessura de filmes plásticos, o pessoal que trabalha na indústria plástica, né? Imagina um processo contínuo lá também, que você não quer parar a máquina, uma máquina que está estrudando sacola, saco, alguma coisa assim. Você quer ir controlando a espessura para ver se não está saindo matéria-prima demais, se a máquina não está saindo fora de especificação. O micrômetro a laser ele faz essa correção em tempo real também. Então, legal desse equipamento é que, além de ele fazer a medição em tempo real, você pode ligar ele em comunicação com a máquina. Então, num processo onde dá para você fazer correção, vou pegar o exemplo dessa figura da direita aí, ó, ele está medindo o diâmetro de uma haste, né, metálica aí. Ele está medindo os dois sentidos. Medindo os dois sentidos, você consegue medir um tipo de ovalização e, ao mesmo tempo, corrigir diâmetro. Imagina um processo onde você tem torno automático. Torno automático, com o tempo, vai desgastando a ferramenta ou vai tendo variação no processo. Você deixa o micrômetro a laser na saída do torno, né? A peça, depois que sai do torno, passa pelo micrômetro a laser, ele vai controlar o diâmetro. E antes dele esperar a peça ser reprovada, conforme ele vai detectando que ela está chegando no limite de controle, né? Está chegando no limite da tolerância, o próprio laser manda uma correção para a máquina, uma correção para poder corrigir aquela usinagem, por exemplo, né? Então, é um equipamento digital, médio por ótica, em tempo real no chão de fábrica, e dá para fazer interligação, para fazer alguma automação também. E o princípio de funcionamento do laser? Explicando rapidinho, às vezes a pessoa pergunta, pô, mas no processo onde a peça corre o tempo todo, a peça não vai parar em um momento nenhum, pô, a peça vai estar se mexendo, o laser vai ficar variando a medida, né? Imagina alguma coisa se mexendo. Imagina se você coloca lá no microscópio e uma peça fica mexendo, você não vai conseguir enxergar a medida. Então, o princípio de funcionamento do laser, como é que ele faz? Ele mede ali, em um segundo, ele faz 3.200 varreduras. Ou seja, ele tira 3.200 cotas. Daquele valor, ele tira uma média, essa média que ele te apresenta. Porque por mais que a peça esteja se mexendo lá no meio do processo, o valor médio que o laser vai conseguir pegar ele fica bem próximo da real medida que a peça tem, trabalhando com esse valor de média. Então, é um equipamento bem rápido, tá? Bem confiável para fazer esse tipo de medição. Ele é desenvolvido para essa aplicação mesmo, para medir em processos contínuos. Tá? Então, não tem esse perigo da peça estar tremendo, alguma coisa do tipo, ele vai fazer a correção. Tá? Alguns exemplos de aplicação aqui, ó. É um sistema alimentado por robô, por exemplo, né? Se vocês olharem essa figura da direita em cima aí, ó, esse aparelho é o laser. Ó. Tem um robô azul ali, ó, ele colocou a peça no meio do feixe de luz ali, né? O laser que faz a medida, essa medida ele manda para um computador para ele tomar a decisão. Então, se a peça está refugada, ele joga a peça de um lado ali na bandeja, tem um atuador pneumático que joga a peça. Se ela está aprovada, ele manda para outra, para seguir no processo, né, próxima etapa, fazer uma gravação na peça. Isso tudo automático, ó. Não precisa de uma pessoa interpretando se aquela peça está boa ou não, né? Então a gente ganha tempo no processo de fabricação da peça, né? Agora, outra coisa que dá pra gente, que é comum a gente ver o pessoal usar em chão de fábrica, instrumento de medição, o pessoal costuma usar muito relógio comparador, né? Seja analógico ou digital. Aquele relógio comparador, ele mede muito bem, só que ele é mais um processo que depende do operador, né? Porque mesmo ele sendo digital, o operador tem que olhar ali, né? Ele olha, vê se está bom, se está ruim, ou ele pega aquele resultado de medida, manda para algum lugar. A gente tem uma solução semelhante ao relógio comparador, que são essas linear gauge. Ele lembra bastante o relógio comparador, só que ele não tem um mostrador digital, tá vendo? Qual que é uma das vantagens que ele tem, esse linear gauge? Ele funciona igual ao relógio comparador. Ele mede e mede variação também, né? Ele mede a altura e mede variação. Só que ele tem um cabo ali, ele tem uma saída que vai para uma interface e você consegue usar para corrigir processos automáticos no chão de fábrica também.
pegar alguns exemplos aí, ó. Começando da esquerda para a direita, né? Imagina esse processo aí, ó, medição de gap entre rolos. De novo, processo de laminação, né? Se olhar em cima da figura, ó, ela tem 4 palpadores ali, ó. Só que em vez de ser relógio comparador, ele tem um linear gauge ali, né? Então, qual a vantagem do linear gauge? Que o linear gauge, ele está capturando a medida da altura do rolo, né? Mandando para um controlador, e com isso você pode usar para fazer alguma automação também, para fazer alguma correção no processo, para fazer uma rastreabilidade. O que é rastreabilidade? Ele está medindo em tempo real uma peça. Vamos pegar o exemplo da direita ali, ó. O exemplo da direita ali, ó, ele está medindo uma altura de um dispositivo, paralelismo ali, ó. Tem um chip ali, ele está medindo a diferença de altura ali para calcular paralelismo, né? Então, ele está calculando o paralelismo ali e ele pode usar isso como uma rastreabilidade. Ele vai pegar o ID daquela peça, né? Essa peça aqui, ela tem um número de série, de identificação. Aí o próprio sistema pega aquela medida e atrela aquela número de série daquele chip. Só que lá na frente, se tiver algum problema, a pessoa consegue pegar pelo número de série da peça, descobrir, ó, essa peça aqui foi fabricada no dia tal, na hora tal, e o resultado da medida dela foi tal. E aí eu consigo checar posteriormente algum desgaste na peça para ver, ó, desde quando ela foi fabricada até hoje, o que ela sofreu de mudança. Então, a questão de rastreabilidade fica legal para o processo automático também, e como ele faz integração com um CLP ou com outros sistemas, você consegue usar ele para fazer correção em processo contínuo de fabricação também, né? Mais um exemplo de aplicação. Esse da direita é legal, para medir a altura de clipagem. Esses fios que a gente usa para colocar em terminal elétrico, ele tem uma máquina que faz aquela clipagem ali, né? Que pluga aquele clips ali na terminação do fio, né? Aqui ele tem uma altura controlada, porque se ele estiver fora, ele talvez não encaixe no componente para onde ele foi feito para encaixar. Um linear gauge ele consegue medir e mandar isso para fazer uma correção para a máquina, se ela estiver saindo fora, né? O identificação de peças, ó, por exemplo, na figura da esquerda, ele está medindo a altura das peças. Aí tem aquela questão de um exemplo de aplicação é qualificar as peças. O que é qualificar? Tem alguns componentes, em alguns veículos é comum a gente ver isso. Existem alguns componentes que são classificados de acordo com a utilização deles. Ele vai pegar, por exemplo, vou dar um exemplo que eu peguei uns tempo atrás, que é disco de embreagem. Você pega lá o disco de embreagem, principalmente de caminhão, ele é uma peça muito cara. Então, com o tempo, imagina um disco de embreagem, o caminhão vai freando, vai desgastando o disco, né? Conforme ele vai se desgastando, ele vai ficando mais fino. Então, às vezes, para um modelo de caminhão, aquele disco ele chega numa espessura que ele não serve mais. E aí, onde o caminhoneiro manda trocar aquela peça. Só que ele não necessariamente tem que descartar aquele disco, porque às vezes ele ficou mais fino, mas ele serve para um outro caminhão. Então, a própria concessionária ela pode pegar aquele disco de embreagem, medir aquela espessura e qualificar. Ó, pela essa espessura que o disco está agora, ele serve para esses modelos de caminhão. E ele revende aquilo como uma peça de segunda linha, né? Uma peça que foi usada, mas ainda serve para outros caminhões. Então, o que muda de uma peça para outra nesse caso? É a espessura. Aí a gente colocou um exemplo numa linha contínua, né? O linear gauge ele está medindo a altura das peças e classificando. Então ele consegue, imagina, ele mede a altura, pela altura ele manda para o sistema. Ó, essa peça é item classe A, essa peça é item classe B, item classe C, e ele vai separando as peças. Em vez de você colocar um relógio comparador que dependeria de um operador, né? O operador teria que ver o resultado do relógio, e numa tabelinha, se o resultado ficar entre esse e esse, essa peça é item A. Se ficar entre esse e esse, a peça é item B. Dependeria de operador. Você consegue fazer um processo automático com esse aqui no chão de fábrica. Então, aqui a gente está fazendo metrologia no chão de fábrica, né? Outro exemplo de aplicação, ó, fazer dispositivos, né? Por exemplo, olha esse da esquerda, para medir batimento em aro de roda. Então, a gente colocou ali uma mesa aqui, pneumática, que vai girar o aro de roda, e na lateral ali tem uma caneta, tem o linear gauge ali, né? Então, você aciona o pneumático, ele vai girar a peça e ele consegue medir o batimento. Ali ele já imprime uma etiquetinha também, um certificado, alguma coisa, e para você fazer a estabilidade da peça. Ó, da direita ali também, ó, ele está medindo aquilo ali, carcaça de diferencial. Ele está medindo da direita.
Ali ele posicionado nos lugares certos, você consegue já tirar a medida de espessura, de diâmetro da peça, só usando linear gauge. Só o dispositivo fica direto no chão de fábrica, né? O próprio pessoal da produção pode ir lá chegar, colocar a peça da start para medir. Isso não depende de levar para o laboratório de metrologia, né? O Juan fez pergunta aqui se dá para programar alarme que avisa. Todos esses equipamentos dá. Você pode programar o alarme. Existem formas de alarme. Você pode usar alarme luminoso, você pode usar o alarme sonoro, você pode programar para o próprio sistema tomar uma decisão. Imagina, que nem o exemplo ali atrás, um sistema totalmente automático, quem faz a alimentação é o robô. Você pode programar que se der fora, se a peça estiver fora, além do robô descartar a peça, ele te mandar um alarme, pode ser até um e-mail ou um SMS para o celular. Ele vai te mandar uma mensagem falando, ó, deu uma peça fora lá, foi descartada já, só para você ficar ciente. Dá? O sistema faz isso também, tá? Esse aqui é um produto novo da Mitutoyo, que a gente tem agora também é para aplicação no chão de fábrica, para fazer medição no chão de fábrica. É uma lente, a gente chama ela de tag lens, mas é uma lente, tá? Como é que ela funciona? Olha essas duas imagens aí do lado esquerdo embaixo. Tem um lápis aí, tá vendo? Todo mundo tem celular aí, acho que vai conseguir entender isso aqui. Quando você está olhando no celular, se você foca numa região, imagina que você vai tirar foto de uma pessoa, né? É uma pessoa que conhecido seu, você vai tirar foto e lá no fundo tem um ambiente. Se você foca no rosto da pessoa, o rosto dela vai ficar bem focado. Só que o fundo fica meio... Ele fica desfocado lá no fundo, né? Olha nessa primeira imagem da esquerda aí, a ponta do lápis, ela está em foco, mas o apontador de lápis lá atrás amarelo, ó, ele está desfocado, né? Então ele perde qualidade da imagem, né? Então, os sistemas de lente normal, eles têm essa questão, que isso aqui a gente chama de distância focal. Quando a distância focal é pequenininha, acontece isso daí, ó, você foca numa região e outra região desfoca. Agora, olha a imagem da direita, ó, tanto o lápis quanto o apontador amarelo ali, ó, ambos estão com foco, nenhum deles está desfocado. Então, qual que é o diferencial dessa tag lens? Ela tem a distância focal muito mais alta. Então, você não precisa mexer a posição da câmera para poder enxergar bem o que ela está fazendo. Imagina o processo, olha essa figura da direita aí, gente. Ó. Tem um produto ali azul ali embaixo. Ó. Na primeira figura azul ó, da direita, na primeira ainda da esquerda para a direita, a lente ó, ela tem que ficar subindo ou descendo. Imagina o microscópio, né? Está enxergando aquela peça. Quando a peça tem uma região mais baixa, a lente tem que descer para enxergar aquilo com foco, para fazer a medida. Quando a peça tem uma região mais alta, a lente tem que subir. Isso aqui você acaba tendo que ter algum dispositivo CNC que faz a lente subir ou descer para poder focar na peça. O diferencial desse tag lens aqui que a Mitutoyo desenvolveu é que, como ela tem a distância focal muito alta, agora olha a última figura da direita. A lente ela não precisa mexer na altura. A lente fica parada, aí mesmo a peça tendo alturas diferentes, onde a lente tem que medir, é só a peça ir passando ali embaixo que a lente consegue medir sem ter que se mover. Então você economiza, você coloca só uma lente no processo, já consegue controlar tudo, não precisa ter algum dispositivo robótico que faça subir ou descer a lente, por exemplo. Né? Vou pegar alguns exemplos aqui de aplicação, ó. Para inspeção mesmo, né? Imagina uma linha lá onde você tem um produto que vai ficar passando embaixo da lente, né? Vou pegar um exemplo. Pessoa que trabalha em indústria eletroeletrônica, né? Faz componente eletrônico. Então tem a placa de circuito, aquela placa verde, né? E aí é soldado os componentes em cima. É normal a gente ter que ter algum processo depois para medir a posição desses componentes, para ver se eles foram montados no lugar certo. E a gente quer que isso seja rápido, porque quer que seja na linha. Então, e cada componente, quando você solda ali em cima da placa, tem uma altura diferente, né? Processo normal de câmera, a câmera tem que ficar subindo e descendo para focar. Na tag lens, não. Ela só vai passando em cima e vai medindo. Para você entender bem essa diferença, quer ver? Ó, eu estou falando de diferença de tempo de medição. Numa processo convencional com uma lente convencional, a gente ia falar imagina uma placa que levasse 10 minutos para medir. Na tag lens, a gente está falando de medir em menos de 1 minuto, provavelmente.
porque ela não precisa ficar mexendo, variando a altura e acertando o foco para medir. Para esses processos contínuos, né, você não precisa levar a peça para o laboratório, também você consegue fazer a medição direta no chão de fábrica, um processo contínuo sem parar. E ela faz a comunicação toda com o sistema de automação também. Tá? O Wilson perguntou qual é o DPI. O Wilson, eu não lembro de cabeça qual é o DPI. Tem que pegar na especificação aqui da lente de cabeça, eu não lembro. Eu vou pedir para a Gabriela, que a minha colega está no chat aí, dar uma olhada e responder para você aí daqui a pouco, tá? A apresentação ficará disponível? Sim, vai ficar disponível. No final eu explico como é que a apresentação, como é que a gente disponibiliza a apresentação, tá? Outro exemplo que a gente tem, um negócio legal, o pessoal que trabalha para medir algum processo que trabalha com fluidos. Fluido, ele está em movimento ali, então dificilmente uma câmera convencional consegue focar. Essa tag lens, como ela tem o foco automático e distância focal alta, ela consegue medir mesmo coisas instáveis dentro de fluidos. E, além de medir, ela serve para fazer a identificação também. Então, imagina uma peça ali a gente colocou o exemplo da figura da direita, né? Tem a caixa vindo ali com código de barras, ela consegue ler o código de barras e determinar alguma rastreabilidade para a peça, tomar alguma ação. Então, você pode usar a mesma câmera que mede para fazer a identificação durante o processo também. Então, ela tem multitarefas essa lente aí, né? Outra coisa que está ficando muito comum hoje em dia são máquinas tridimensionais no chão de fábrica. Vamos pensar um pouquinho, ó, voltando um pouquinho no que eu já mostrei até agora, né? A gente tem aí o primeiro que eu mostrei lá, o micrômetro a laser, depois o linear gauge. Ambos são equipamentos 1D, eles medem só uma dimensão, né? Por exemplo, só o comprimento. A tag lens ali, ela já consegue medir 2D, né? Ela é x, y, porque ela está enxergando, né? Ela enxerga imagens em 2D, ela mede em 2D. Mas a gente tem muito processo de fabricação nas fábricas hoje em dia que produzem peças que precisam ser dimensionadas em 3D. E aí é onde entra as máquinas tridimensionais. E tem muito daquele costume do pessoal colocar a máquina tridimensional no laboratório, que hoje a gente já está trazendo para o chão de fábrica, né? Então, algumas características das máquinas para chão de fábrica. Porque vamos lá. Qual é a maior preocupação que o pessoal tem de levar uma medição para o laboratório e não fazer a medição no chão de fábrica? A gente tem a questão do ambiente, que é a temperatura, a vibração e a sujeira. É justamente por isso que a gente põe, quando é algum processo mais delicado, a gente vai para um laboratório. Porque o laboratório nada mais é do que um ambiente controlado, onde você controla a temperatura, a vibração e a sujeira. Coisa que você não tem controle no chão de fábrica, né? Então, esses equipamentos que são desenvolvidos para chão de fábrica, eles têm que trabalhar com esse ambiente. Ou seja, ele tem temperatura, ele tem que compensar a temperatura. Então, essas máquinas para chão de fábrica, elas fazem compensação. Normalmente, entre 10 e 40 graus Celsius. Para lidar com a sujeira, então, as escalas das máquinas, dessas máquinas para chão de fábrica, as escalas são as réguas, né? Que é da onde sai a medida que a máquina pega, né, da peça. As escalas, hoje em dia, elas funcionam como as escalas de instrumento. A escala absolute. Quem já viu paquímetro digital? Paquímetro digital. Quem é que usa o paquímetro digital normalmente? Não é o operador lá no chão de fábrica? O operador não pode pegar o paquímetro com a mão suja? E aí, se o operador pega o paquímetro com a mão suja, o paquímetro para de funcionar? Ele não para, né? Porque aquela escala é fabricada para lidar mesmo em ambiente sujo. As escalas dessas máquinas para chão de fábrica funcionam com um sistema parecido. E elas, mesmo caindo sujeira ou líquido sobre elas, elas continuam fazendo a medida, elas não param. Essas máquinas de chão de fábrica normalmente são elétricas, porque quando o pessoal quer medir no chão de fábrica, o pessoal quer medir mais rápido também. Então não adianta só levar a medição para chão de fábrica, porque ela continua sendo um processo lento, né? Então, essas máquinas de chão de fábrica, elas são todas elétricas, elas não usam ar comprimido. A máquina de laboratório normalmente usa ar comprimido, né? A de chão de fábrica, ela não usa ar comprimido por 2 motivos. Para ficar mais rápido. 2, porque o ar comprimido que chega dentro de uma fábrica, normalmente ele vem sujo. Não é todo o caso, mas é comum ele vir sujo. Uma máquina de medição sem ter ar comprimido sujo dentro dela, estraga a máquina. Então, já para não correr esse risco, também essas máquinas desenvolvidas para chão de fábrica, elas são todas elétricas, não usam ar comprimido.
São mais rápidas por conta disso e não tem que a preocupação da sujeira do ar comprimido, né? Vou mostrar um exemplo. Deixa eu mostrar um vídeo aqui de aplicação. Perguntaram aí qual a exatidão dessas máquinas. Elas têm um pouquinho menos exatidão do que a máquina de laboratório, mas é bem pouco. A diferença normalmente fica em torno de meio micron, tá? Uma máquina padrão de laboratório, ela tem um erro de mais ou menos 1,7 micron. Essa máquina de chão de fábrica, ela tem um erro de mais ou menos 2,2. Então, é uma diferença de meio micron que tem. Então, ela é menos exata? É, mas é bem pouco. É meio micron de diferença, é quase imperceptível. Vou passar um vídeo aqui. Aqui é um vídeo de aplicação dessas máquinas de chão de fábrica, tá? Mitsui Toyo is revolutionizing machine line metrology integration and palletization with a complete range of inline, nearline coordinate measuring machines and custom metrology solutions that are trusted Então end-to-end. elas usam um cabeçote de sensores igual das máquinas tridimensionais de laboratório. Tá? Você tem a máquina de laboratório que pode trabalhar com cabeçote fixo, cabeçote fixado. As máquinas de chão de fábrica versatility and high-speed precision measurements on shop floors of every size. Então, a gente tem essa série de máquinas aí, essas 4 máquinas diferentes, né? Elas têm aplicações diferentes. Então, por exemplo, é uma aplicação. Isso é uma linha de fabricação. E as máquinas estão posicionadas no meio da fábrica, tá vendo? Então, aí é um exemplo mais avançado, onde a linha é toda automatizada. Ó. É um robô que pega a peça e coloca em cima da máquina. Então, você tem esse exemplo, ó, que a esteira para e a máquina mede a peça embaixo dela. Uma máquina da Mitoyo, que chama Kogami, que ela é adaptável. Exceptional space and measurement flexibility. Open Assim, access for easy manual or automated part loading. Mas nada impede da alimentação da máquina ser manual. Então, assim, eu não estou nesse nível de fazer uma automação com robô. MyStar offers our complete suite of best-in-class manual. O operador coloca a peça na máquina, o operador dá um start lá no computador para a máquina medir. A própria máquina consegue identificar qual é a peça que está posicionada ali. Ele só dá um start, o que a máquina faz? Ela dá alguns pontos na peça para identificar qual é a peça que está embaixo e sai medindo. A ideia é, caso o operador coloque a peça errada, no lugar errado, a máquina não trombar por causa disso. Não vira coletivo, né? Ela consegue fazer essa identificação. Design with 3 open sides allows for effortless walk-up inspection both inline and nearline. Essa é a MyStar, que é a máquina que lançou esse ano, tá? MyStar 555 offers real-time remote monitoring capabilities to meet today's smart factory needs. The automated extremely compact Mach Kogami CMM is ideal for single feature inspection in automated cells or as a standalone solution. Normalmente voltada para peças pequenas, é a máquina mais rápida da Mitoyo. Drive and flexible design make precision measurement more efficient for small Como eu falei, essa máquina aí ela é components. adaptável. Vocês olharam ela, acharam estranha antes, mas ela não tem desempenho, não tem nada, não tem. Ela é uma máquina para você montar no meio do processo de fabricação. Or directly onto rigid prender ela frame numa machine coluna, tool. prender ela This allows for high-speed measurement and quicker perto feedback de uma and esteira onde a compensation peça vai in passar, ou traditional perto and de um smart pallet factory para trazer a manufacturing peça. processes. The Mach 3A CNC coordinate measuring system is the world's fastest horizontal axis CMM. Aí, dependendo da complexidade da peça, a gente tem essa série de máquina, que é a máquina que tem a mesa rotativa, né? Então, ela gira a peça para poder medir dependendo da região onde tem que medir a peça, né? Deu um exemplo de um cabeçote de motor, né? Que tem que medir de todos os lados, né? A mesa da máquina que gira para poder posicionar a peça para medir. O que vai mudar depende da complexidade da peça, a gente tem que ir para uma máquina ou para outra. Aí, né? Makes this CMM machine ideal for inline operations where a reduction in measurement time is required. The high-throughput Mach V CNC CMM uses a flexible measurement system e para peças muito grandes e que querem controlar no chão de fábrica, aí tem essa série de máquinas que é a Mach V. A diferença dela é que ela é bem grande, essa máquina, então dá para colocar peças bem maiores nela. Mas é uma máquina pronta para o chão de fábrica também. Its barycentric drive system provides high speed. Tô lembrando, o que tem diferenciado essas máquinas? São elétricas, são mais rápidas, são blindadas, por assim dizer. Poeira, óleo, ambiente de fábrica não vai influenciar
The Mach V's quase space-saving nada design, nelas ali. high Não acceleration, precisa cabinar a and máquina, high-speed nada probe disso. movement make São shop feitos floor para quality trabalhar assurance diretamente fast, agressivo, simple, tá? and reliable. Beyond delivering some of the most accurate and easy-to-use shop floor CMMs, Mitsutoyo offers custom metrology solutions to seamlessly integrate your measurement systems with your production line. Mitsutoyo's Custom Solutions is a group of highly skilled engineers specializing in the advanced application of Mitsutoyo quality tools and CNC metrology equipment. We use decades of combined experience to work with you to design and build custom fixtures, Hoje em dia o part pessoal está loading and procurando holding mais isso, né? systems, A indústria and está fully procurando mais automated levar a closed-loop medição para solutions fora to do incorporate laboratório, precision né? measurement into your Que é a ideia de manufacturing process. metrologia no processo de Mitsutoyo's engineers fabricação, also né? offer ongoing Não support with metrologia no reach and laboratório. feasibility studies, 3D CAD concepts and renderings, turnkey capital projects, Continuar aqui. product implementation and training. Usar. Voltar para a apresentação. Ó. Perguntas. Vou perguntar aí, vibração no chão de fábrica. Então, vamos lá. Essas máquinas, normalmente, elas acompanham o vibra-stop nelas, tá? Depende do ambiente que tem vibração. O que vai acontecer? Vibração, ela tem níveis, né? Até um certo nível de vibração, eu não vou lembrar, acho que 2 micro, pico a pico, eu não vou lembrar quantos hertz dá isso. Essas máquinas já vêm prontas para suportar. Acima disso, aí a gente tem um vibra-stop que é opcional. Então, a gente vai no cliente, a gente estuda o ambiente, você tem muita vibração, a gente tem um vibra-stop que é uma mesa flutuante, que a gente coloca entre o desempenho e a base da máquina para poder compensar essa vibração. Agora, lugares onde tem um ambiente muito agressivo, por exemplo, o pessoal que trabalha em estamparia, né? Aí normalmente tem prensa batendo ali do lado do processo de fabricação, né? Mas a prensa estampou a peça e do lado tem uma máquina tridimensional para medir. Aí não tem jeito, gente. Aí tem que fazer uma fundação para colocar em volta. Tem que fazer uma fundação para separar o chão onde a máquina tridimensional vai ficar do chão onde a prensa está. Isso eu já estou falando de processo bem agressivo. A pessoa que está na indústria e trabalha aí, já deve ter passado por isso. Mesmo para máquina de usinagem, o pessoal tem que fazer fundação também, né? Pega um cliente lá que ele tem uma máquina de usinagem e no mesmo galpão ele tem uma prensa ou alguma coisa que bate muito forte. Mesmo para a máquina de usinagem, ele também tem que fazer fundação, porque a vibração atrapalha a medição, mas atrapalha a usinagem também. No caso, a vibração na usinagem, você pode estragar a peça, né? Então, dependendo, para vibração agressiva, não tem muito jeito, não tem muito o que fazer, tá? Tem que fazer alguma fundação, sim. Mas a máquina ela tem a opção de alguns vibra-stop, dependendo do nível de automação, tá? Tá, vamos lá. Outro processo de... Vamos lá. Outra coisa que está ficando comum o pessoal querer controlar hoje em dia. O pessoal que trabalha em indústria, principalmente em indústria mecânica, né? O pessoal controla dureza. Dureza também é um ensaio que o pessoal costuma fazer no laboratório, né? O pessoal tem aquele trauma de ter que fazer corpo de prova. O pessoal tem que pegar a peça, cortar um pedaço, mandar para o laboratório para medir a dureza. E eles falam, esse está aprovado. Pode mandar para o cliente. Fala, não, esse eu não posso porque eu destruí para tirar uma amostra para você medir. Então, dependendo a maioria das vezes, a dureza acaba sendo um processo destrutivo, que a gente tem que preparar o corpo de prova da peça. Agora, como isso acaba sendo ensaio destrutivo, ninguém quer, né? Ensaio destrutivo, a gente quer tentar fugir disso, e quer que seja rápido, então a gente desenvolveu esse durômetro para inline, que é um durômetro para chão de fábrica. Esse eu vou passar, deixa eu passar um vídeo. É um durômetro, só que para aplicação no chão de fábrica. A ideia dele, ele tem a altura, o curso de medição dele bem mais alto, trabalha com célula de carga para você não ter que ficar preparando, mudando os pesos dentro dele, fazer regulagem sozinho. É programável, tem a mesa ali programável também e ele comunica com sistemas de inline. Se você comunicar ele com o robô, com o CLP, alguma coisa assim, né? Tem essa comunicação também. Então, as vantagens dele que a gente vai ter aí é evitar preparar corpo de prova, um range alto ali, né?
peças de grande volume ali, peças de... Imagina, vai medir um cabeçote de motor, você não precisa cortar um pedaço do cabeçote do motor, você tem um cabeçote de motor inteiro ali, né? Os durâmetros de laboratório, normalmente o pessoal tem que cortar, né? Ele é preparado para o chão de fábrica também, então ele é todo vedado, todo interpele de fábrica, né? Aí ele funciona com célula de carga, então ele regula essas células de carga para poder controlar o peso que ele vai aplicar na peça. E dá para fazer automação com ele. O processo de automação. Peças grandes, olha lá, um virabrequim, por exemplo. Olha o bloco de motor, cabeçote. A gente não precisa destruir a peça porque ele está medindo ela. Normalmente na indústria o pessoal acaba tendo que destruir e levar para o laboratório para fazer essa medição. Esse durâmetro mede em brilho, mede em rock, faz conversão, microdureza também. Só para Vickers ele não tem um cabeçote ótico, ele não faz ensaio Vickers, mas ele converte para Vickers. Ele depende da aplicação. De camada muito fina, dá para a gente medir como microdureza óculo, né? Ensaios. Ele faz a conversão automática para Vickers. É com software, né? Gera relatório, manda resultado de medição para o sistema externo. A gente está fazendo monitoramento. Durante para chão de fábrica, né? Para a gente medir durante o processo de fabricação. Voltando. Então, algumas aplicações, né, que vocês viram no vídeo, né? Ele suporta peças de até 100 kg. É muito mais do que os durâmetros que existem hoje no mercado. Peças de grande porte, né? Ó, cabendo ali dentro da estrutura dele, ele consegue fazer a medição. Então eu mostrei algumas soluções para chão de fábrica. Tem outras, né? Não dá tempo da gente falar de todas aqui que a gente tem um webinar de 1 hora. Vou te falar um negócio interessante também. Esses equipamentos hoje em dia, o pessoal fica preocupado porque quando você coloca alguma coisa para medir direto no chão de fábrica, deixa eu só voltar para o chat. Quando você coloca algum equipamento para medir direto no chão de fábrica, o som do vídeo estava alto? Perdão, próximo eu abaixo. Uma coisa que o pessoal se preocupa é saber se o equipamento está funcionando, sabe, programar manutenção. Porque a partir do momento que você coloca uma linha automatizada, o pessoal começa a parar de ficar olhando, né? Você não precisa ficar lá olhando se o equipamento está medindo, você confia que ele está medindo. Só que tem o outro lado. Se acontecer alguma coisa, o equipamento parar, o equipamento de medição, como ele está no processo inline, se ele parar, a linha de fabricação também para. Então, uma preocupação que o pessoal tem com o equipamento para medir em chão de fábrica inline ali, né, na linha de fabricação, como é que eu monitoro se o equipamento está funcionando ou não à distância? Então, esses equipamentos hoje em dia, que eu mostrei aqui, eles têm essa ferramenta aqui que chama Status Monitor. Status Monitor é o nome da ferramenta da Mitutoyo, tá? Mas isso aqui basicamente é um monitor que monitora o funcionamento em tempo real. Imagina, você pode acessar isso aqui, por exemplo, de um tablet ou do seu notebook lá na sua mesa, na sua estação de trabalho. Imagina que você está lá no escritório, você vai lá, abre o link lá do aplicativo e olha, vai aparecer lá um gráfico parecido com esse aí para você, vai mostrar, a máquina tal, nesse momento está medindo uma peça, ou a máquina tal, nesse momento está parada, ou ela está com o alarme ligado porque aconteceu alguma coisa errada, ele te mostra em tempo real. E um negócio legal que ele faz também, ele te mostra tempo. Ele fala, essa máquina aqui,
durante o dia todo de trabalho, ela ficou medindo peça durante 2 horas. Aí você fala assim, pô, mas a máquina estava lá disponível o dia inteiro para medição, por que ela funciona só 2 horas? Isso é um negócio legal para o pessoal usar para gerenciar. Porque imagina uma situação onde você tem um processo lá que não é totalmente robotizado. Quem coloca a peça na máquina para medir, quem coloca a peça no durame para medir é um operador, não é um robô. E às vezes você deu muito trabalho para esse operador, várias funções para ele. Então, se você medir o tempo que ele coloca a peça no durâmetro, que o durâmetro está medindo realmente, você vai fazer essa comparação, né? Pô, esse operador aqui, ele cuida dessa linha. A linha trabalha 8 horas durante o turno dele. E o durâmetro só funcionou durante 45 minutos. Ou seja, o durâmetro só trabalhou durante 45 minutos. E os outros tempos? Os outros tempos o operador estava fazendo outra tarefa que você deu para ele. Ah, mas aí ele está fazendo coisa que eu dei de tarefa para ele realmente. Então, só que às vezes o pessoal usa isso para tomar decisão se precisa comprar outro equipamento, que às vezes o pessoal confunde, né? O pessoal pensa que é o equipamento de medição que não está dando conta da demanda. E às vezes não é o equipamento, é o gerenciamento da linha. Então, às vezes você colocou um operador, está sobrecarregado, você talvez tenha que colocar outro, ou pensar em robotizar o sistema. Então, essa ferramenta Status Monitor que mostra o tempo real e cronometra é uma ferramenta boa para gerenciar a linha e ficar de olho à distância se a linha está funcionando, né? Outra ferramenta legal é essa aqui, ó, Condition Monitor. Condition Monitor é o nome que a Mitutoyo deu, mas é uma ferramenta de gerenciamento também. Para que serve esse Condition Monitor? É para você fazer... Aí ele já é diferente, ele não mostra o status em tempo real. O Condition Monitor ele funciona como um diário de bordo do equipamento. O que é um diário de bordo? Fazendo uma comparação lá com o termo diário de bordo, quando você imagina lá um navio, o capitão tem um diário de bordo, o que você registra lá no diário de bordo? Os acontecimentos no navio, né? Ah, se quebrou o timão, se a vela rasgou, que dia que aconteceu isso, que hora, se a vela foi substituída. Imagina trazendo isso para a nossa realidade, né? Vamos imaginar a máquina lá, né? Pode ser a máquina de usinagem, aqui no caso eu estou falando da máquina de medir, né? Ou durômetro lá. Imagina o durômetro. Quantas vezes esse durômetro mediu? Quantas vezes ele fez o ensaio de penetração da peça? Quantas vezes essa ponta da máquina tridimensional tocou numa peça? Porque, querendo ou não, equipamentos mecânicos, né? Eles têm vida útil. Então, tem motor tem vida útil. Tem a ponta que entra em contato com a peça, tem vida útil. Tem o penetrador do durômetro, ele tem vida útil também. Só que, na prática, o pessoal não monitora isso. Na prática, você nunca vai pegar um operador de máquina tridimensional e vai perguntar para ele quantas 1000 pontos essa ponta tocou na peça para mim saber se está na hora de comprar outra ponta ou não. Duvido que ele vai saber responder isso para você. Então, esse Condition Monitor é uma ferramenta que vem junto com esses equipamentos hoje em dia, vem disso aqui, que é para você fazer monitoramento da vida útil dos equipamentos. Então, ele monitora toda a vida útil do equipamento. Se o equipamento teve pico de tensão elétrica, se quantas vezes o componente tocou na peça, quantos metros aquele motor andou. Eu falo metros, né? O motor ele gira e transmite movimento para alguma coisa. A gente mede isso em metros, né? Isso a gente usa para controlar a vida útil. E o negócio legal dessa ferramenta é que você pode disponibilizar ela online. Qual a vantagem de você disponibilizar online? Você pode verificar ela à distância. Então você pode ir lá, por exemplo, da sua sala no escritório e monitorar. Ah, minha máquina tridimensional, meu durômetro, meu equipamento lá no chão de fábrica, ó, a vida útil dele como é que está aqui, ó. Você abre o aplicativo e mostra, né? Ó, tô vendo aqui que falta tantas horas para ter que fazer manutenção nele. Aí você pode, por exemplo, você pode usar isso para se programar, para fazer manutenção, ou você pode disponibilizar isso para o fabricante. Você fala assim, fabricante, ó, tem um software aqui que faz monitoramento da manutenção do meu equipamento, eu vou disponibilizar para você. Então, eu quero que você, fabricante, monitore quando estiver chegando a hora de fazer a manutenção do meu equipamento, você me acione. Você manda e-mail para mim, já falando da situação, já manda com o orçamento do que tem que ser feito. Então, aí você já terceiriza, você pode ter essa opção, né? Terceirizar para uma outra empresa fazer o monitoramento da manutenção do seu equipamento. Mas pode ser você mesmo fazer o próprio monitoramento. Tem equipamento, medição em chão de fábrica, tem a questão do monitoramento da vida do equipamento lá também, né? Tem a opção desse Condition Monitor que faz isso para a gente, né? E por último, a disponibilização desses resultados de medição, né? Imagina, você fala assim, você colocou um processo de fabricação automático lá, né?
No processo de fabricação automático, você está fazendo medição, está medindo peça e está controlando peça lá dentro da fábrica, né? Você pode querer guardar o histórico disso, e é comum, né? A pessoa quer guardar histórico disso para tomar ação corretiva. Imagina chegar você fabrica lá, do exemplo do virabrequim ali, né? Você fabrica lá o virabrequim, mede lá, vamos falar do processo de medição de dureza, né? Eu faço a têmpera lá do virabrequim, né? Temperou o virabrequim, mediu a dureza, e eu quero no final do mês, eu quero ver, pô, minha produção eu tive 2% de refúgio, né? Aí você vai pegar aqueles 2% de refúgio, se você registrou os resultados quando eles foram medidos, né? Esse software da Mitutoyo chama MeasureLink, isso aqui é um opcional que a gente vende. Ele registra o resultado e registra com data, hora e outros dados, né, para rastreabilidade. Aí você pode, no final do mês, pegar lá, eu tive 2% de refúgio no virabrequim. Aí você consegue fazer um estudo. Esses 2% foram quando, que horário do dia. Aí você pode descobrir, por exemplo, que esses 2% foram no início de turno ou no final do turno. E aí você poder, pô, por que está acontecendo isso só no início do turno? E você conseguir ir lá na fábrica e procurar a causa disso, para melhorar o seu processo. Então, com uma ferramenta dessa que registra automaticamente para você, você consegue fazer essa investigação, por exemplo, para melhorar o processo também, né? Então, tudo aqui pensando em medir no chão de fábrica e melhorar esse processo a cada dia, né? Vladimir aí está perguntando, Condition Monitor acompanha? Então, vamos lá. O Status Monitor, ele acompanha. O Condition, ele é opcional. Não é todo, a gente põe ele como opcional, depende se o cliente quer usar ela ou não. É uma ferramenta para poder programar manutenção, né? Ele é opcional para quando o cliente quer colocar ele no equipamento. Qualquer equipamento desses atuais que hoje a gente está vendendo, eles têm essa opção de colocar o Condition Monitor, tá? Assim como o MeasureLink aqui que eu estou falando agora, ele é opcional também, tá? Se o MeasureLink, ele não funciona só para os equipamentos que eu mostrei. Qualquer equipamento ou instrumento que tenha saída digital, você pode ligar com o MeasureLink. Então, tem o paquímetro digital, dá para ligar com o MeasureLink. Tem um equipamento que não é da Mitutoyo, mas tem saída digital, dá para ligar? Se tiver conexão com o computador, dá. Eu tenho uma balança, o meu processo lá, eu faço invase de líquido, alguma coisa lá, produto agrícola. E eu tenho que medir o peso, depois que eu faço o envasamento, eu tenho que controlar esse peso. Dá para mandar para o MeasureLink para fazer monitoramento disso? A balança não é a Mitutoyo que fabrica. A balança, se tiver uma saída USB que dá para ligar no computador, dá para fazer. É um software de gerenciamento e ele não é específico para um produto. Qualquer produto com saída digital dá para a gente estar ligando ele junto aí com o MeasureLink, né? Pessoal, então fazendo um resumo, então mostrei para vocês aí algumas soluções para medição em fábrica. Você viu, ó, eu não estou falando de indústria 4.0. Na indústria 4.0 a gente está falando da conectividade em nuvem, já um pouco além, né? É que eu estou falando de medição no processo de fabricação. O processo de fabricação acontece lá no chão de fábrica, né? Onde está usinando, onde está produzindo, onde está estampando. Então a gente tem soluções de medição para serem inclusas lá, sair do ambiente de laboratório, trazer direto para o chão de fábrica. E além de medir isso em chão de fábrica, a gente tem as ferramentas para poder fazer o gerenciamento disso, né? Para a gente fazer o gerenciamento do que está acontecendo em tempo real, gerenciamento do histórico do que já aconteceu, poder estar tomando ações aí corretivas de acordo com a necessidade, sem esperar que a falha aconteça, né? Você tem que esperar o equipamento parar, matar a peça para você tomar uma atitude. Você fazendo um monitoramento em tempo real do que está sendo fabricado em tempo real lá, você consegue programar suas manutenções e ações corretivas ali, né? Só, é isso. Fica meu contato aqui. Eu vi que a Gabriela colocou aí no chat para vocês também. Quem não pegou, pode pegar aí. Meu telefone. A apresentação, ela fica comigo. Se quem quiser uma cópia em PDF, alguma coisa dessa apresentação aqui para uso interno, para consulta, só me mandar um e-mail aí, ó, Spacini@Mitutoyo, que eu encaminho, pego amanhã todo mundo que me mandou um e-mail e encaminho isso daqui. O vídeo vai ficar depois da nossa plataforma aí, quem quiser usar para assistir depois, para algum treinamento interno, para treinar, pessoal de escola, às vezes quer usar para treinar, pode usar, é gratuito. Certificado, se eu não me engano, quem estava aqui assistindo online, acompanhou a gente ao vivo aqui, recebe depois um certificado. Quem assistir depois, aí não, né? Não tem certificado. Aí
uso o material para aprendizado. Legal? Pessoal, é isso. Agradeço a presença de todos. Acabou o tempo aqui, vai ser interrompida aqui a gravação do evento, tá? Fica disponível meu e-mail, meu contato aí para quem quiser tirar alguma dúvida, enviar alguma coisa posteriormente, tá bom? Até mais, pessoal.